Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, da Palavra do Senhor. Livro de Apocalipse. Capítulo 22. A partir do versículo 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra. É com muita alegria que abrimos a tua palavra neste momento. Porém, entendemos que dela nada aprenderemos se o teu Santo Espírito não iluminar o nosso entendimento. Então, fala conosco nessa noite, Pai, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus usou várias pessoas e tem usado para abençoar a minha vida. Logo no início da minha caminhada, uma das primeiras pessoas que Deus colocou para me ensinar foi uma missionária chamada Lourdes Guzmão. Ela morava na igreja e era responsável por receber os novos convertidos na igreja. E logo que eu cheguei a Cristo, comecei a caminhar através do ensino dela. Ela tinha, logo quem chegava na igreja passava por um discipulado de 12 lições, e ao final da 12ª lição, ela passava um filme cristão chamado Um Ladrão na Noite. Um filme da década de 70. Que fala sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. Eu me lembro que impactou muito a minha vida quando eu assisti aquele filme, mexeu tanto comigo, que certa vez eu estava indo para casa, entrei na rua lá de casa. Eu não sei se talvez os mais antigos saibam que existia um vinil, né, um disco que era chamado A Última Trombeta. E eu andando na rua lá de casa, o meu vizinho colocou isso para ouvir e era mais ou menos assim: e atenção, acaba de desaparecer pessoas em toda a terra. Rapaz, eu saí correndo para casa, fiquei. E naquele desespero entro em casa e eu procuro quem? A minha mãe, minha santa mãe, porque se eu encontro minha mãe, Jesus não voltou. E eu fui na sala, nada. Na cozinha, nada. Fui para o quarto, nada. Bati no banheiro, ninguém. Eu falei: Jesus, eu chorei. Vocês estão pensando? Eu chorei. Quando veio minha mãe, sai lá, a bichinha estava botando a roupa no varal, lá atrás de casa.
Quando minha mãe aparece, eu jogo aos pés dela. Graças a Deus, Jesus não voltou. E eu fiquei. No início da minha juventude, quando ouvia falar sobre a volta de Jesus, eu falava, não, agora não, eu tenho tanta coisa para viver. Eu estava pensando nesse texto, orando, buscando a Deus o que traria para compartilhar com os amados irmãos. O meu coração se voltou para esse texto. Esse texto que Russell Shedd, no seu comentário, fala que é o último apelo evangelístico do Espírito Santo através da igreja. É a última mensagem, outros teólogos vão chamar. Final de Apocalipse. E ele aponta aqui duas coisas extremamente importantes para nós. O Shedd vai falar que ele aponta para a importância da igreja sendo a voz do Senhor, através da orientação do Espírito Santo, trazer o perdido, mas também unir a sua voz ao Espírito Santo, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A mensagem de hoje, meus amados irmãos, e a você que está em casa também, terá esses pontos. A responsabilidade da igreja em ir atrás do perdido, mas também não se conformar com este mundo e clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Versículo 17 diz: o Espírito e a noiva é a igreja, a noiva somos nós. E o Espírito é o Espírito Santo. E nessa comunhão do Espírito Santo através da noiva, o Senhor nos impulsiona a convidar, a trazer, a procurar o perdido e fazê-lo se encontrar com Cristo. E aí vai a primeira pergunta que eu compartilho com vocês e que, acreditem, Deus falou comigo nessa mensagem. Será que eu tenho me sentido responsável pelos perdidos? Eu me lembro de Lourdes Guzmão, quando ela me ensinou e eu terminei aquelas 12 semanas do discipulado com ela, e no final ela falou: olha, domingo à tarde vamos evangelizar. Eu falei: misericórdia. E a gente tinha um ônibusinho que o irmão ajudava lá, e a gente saía pelos bairros de São Paulo, nas praças, e tinha um caixinha. Você não tem noção, irmão. Eu tinha pavor de dar boa noite no microfone. Imagina sair no meio da praça falando de Jesus. A única coisa que eu fazia, eu pegava os folhetozinhos e: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Já era decorado. Me esqueci, tem que voltar para cá. Porque era a única coisa que eu sabia fazer. Será que nós entendemos o real motivo de estarmos nessa terra? Porque acredite, se não houver um motivo de eu e você estarmos aqui, o Senhor já tinha levado a gente. Porque melhor é estar com o Senhor na sua glória. Se estamos aqui, é porque existe um propósito dEle para a nossa vida. Agora, será que entendemos que neste processo, neste propósito, estamos de acordo com a vontade de Deus? Ou somos como Caim, que quando procurado pelo próprio Deus disse: sou eu tutor do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Será que nós entendemos que sim, somos responsáveis por todos aqueles que Deus colocou na nossa vida? Um texto que marcou sempre a minha vida sobre essa responsabilidade de pregar o Evangelho é Ezequiel capítulo 3, versículo 17. A gente vai passear por alguns textos. Ezequiel 3:17, profeta Ezequiel 3:17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel.
Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e não disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Aqui, o Senhor revela a missão do sacerdote. Não é responsável pela salvação de ninguém, mas ele é responsável por falar tudo o que Deus mandou ele falar. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano nos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe um versículo que a gente ama? 2 Pedro 2,9. Eu não estou demorando nos versículos, que a gente não tem muito tempo. Mas você vai anotando aí, depois você vai no contexto de cada texto, para você entender melhor. Vós sois, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da onde? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Somos um povo que se tornou sacerdócio de Deus para esta geração, com um propósito: proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para Ele. Tal qual os sacerdotes do Antigo Testamento, Deus fez de nós um povo sacerdotal para evangelizar aos perdidos, a sermos a voz de Deus nessa geração, a irmos em busca daqueles que estão distantes do Senhor. É nossa responsabilidade sacerdotal desse tempo. Mas por que nós não entendemos assim? Por que a nossa oração não tem sido a oração que Jesus nos ensinou, nos disse que deveria ser dentre tantas? Será que não é porque nós só estamos pensando em nós e não no próximo? Em Mateus 9,38, não precisa você abrir, mas é aquela passagem que Jesus diz que nós devemos orar para que o Senhor envie ceifeiros para a sua seara, porque está pronta para ser colhida. Mas muitas vezes nós caímos no pecado que é confrontado por Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz: vós pedis e o Senhor não dá, porque vocês pedem mal, só para os vossos prazeres. Será que nós não estamos, irmãos amados, errando, quando só pensamos em nós e não pensamos naquele que está ao nosso lado? Quando nós deixamos de ser impactados, quando alguém morre tão perto de nós e nós nunca falamos de Jesus para aquela pessoa.
O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, e vinde, são os dois que são usados ali. O vem está falando do próprio Senhor, e eu vou falar daqui a pouco sobre o Maranata, mas o vinde é o perdido, e é a igreja junto com o Espírito. Mas nós não estamos muitas vezes cheios do Espírito. Porque quem se enche do Espírito, a sua mente é transformada e começa a amar a tudo aquilo que Deus ama e odiar a tudo aquilo que Deus odeia. Eu queria ter uma mensagem talvez mais amena. Eu prometo que na próxima vez vai ser mais light. Mas essa palavra falou comigo porque eu visitei Lourdes na mente lá atrás, como eu era, pastor. Como eu não sabe, eu pegava ônibus e com meus folhetinhos, o início foi difícil, mas todo mundo que sentava do meu lado com uma cara de pau, dava lá, e eu pecava, porque eu nem lia o negócio. Se a pessoa pegasse e perguntasse ali, eu já estava perdido, porque o início era só entregar, já estou fazendo demais. Com o tempo Jesus foi me ensinando. Mas quantas vezes, irmãos, aqui, segunda-feira, amanhã tem um culto abençoado, Colinas da Fé, venha-se embora. Mas é uma das coisas que eu bato muito na tecla, pastor. Que às vezes a pessoa, por vir para um culto de oração, vem naquela ânsia só de falar: pastor, eu estou com uma prova, eu estou não sei o quê, certo, amém, mas tudo vai mudar quando você entrar no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos verdadeiramente no centro da vontade do Senhor, as coisas mudam. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, que eu tenho pregado toda segunda-feira. Não adianta chegar aqui numa segunda-feira só escrevendo os pedidos ali, pensando que tudo vai acontecer sem uma atitude que corrobore com a palavra. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é isso. Apocalipse, vamos lá, 22. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Capítulo 22, versículo 1, vai falar exatamente do rio de água da vida, brilhante como cristal. E aqui faz um relato de um lugar maravilhoso lá. Muitas vezes a gente, quer isso só para nós. Quantas pessoas que orbitam a sua vida no trabalho, na escola, na faculdade. Às vezes você só ora pela salvação da sua casa. E Deus quer que você seja o instrumento, não para salvar aquela pessoa da sua casa, mas salvar aquela pessoa. E da tua casa Deus cuidará. Segundo ponto é o vem, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. E não menos impactante é a falha da igreja. Se ela tem falhado em cumprir o propósito de Deus, em ir atrás do perdido, muitas vezes ela também tem perdido a chance de unir-se ao Espírito Santo no clamor pela volta de Jesus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, já entendendo que o seu tempo estava chegando, ele seria oferecido como libação. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele deixou claro na sua mensagem que melhor é estar com Cristo. Melhor é estar com Cristo. Mas se existe uma obra que é ser feita, eu quero estar aqui. Paulo foi um grande exemplo de alguém que entendeu qual era o plano de Deus para a sua vida. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele disse: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Vem o versículo 7, que é emblemático: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. Agora veja a segunda parte do versículo 8. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Porque a igreja muitas vezes não tem amado a vinda de Cristo? O que é que está acontecendo? Eu procurei aqui o comentário de um teólogo do século passado, Albert Barnes, sobre esse tema. Ele disse o seguinte: a todos os que amam a sua vinda ou seu aparecimento, ou seja, a todos que desejam sua segunda vinda, crer no segundo advento do Senhor Jesus para julgar o mundo e desejar seu retorno, tornou-se uma espécie de critério pelo qual os cristãos eram conhecidos. Ninguém, a não ser os cristãos verdadeiros, deveria acreditar nisso, e nenhum outro realmente o desejava. Calvino disse sobre esse mesmo tema: esta é a marca singular que ele emprega na descrição dos crentes, e de fato, onde quer que a fé seja forte, agora veja bem, ela não permitirá que suas mentes adormeçam neste mundo, mas as elevará à esperança da última ressurreição. O que Calvino está dizendo é que a gente muitas vezes não clama, não ama a vinda do Senhor Jesus. A gente canta como vamos cantar, porque é um hino belíssimo, mas a gente às vezes não cumpre com a nossa função nessa terra, que é pregar o Evangelho, e não fica nessa expectativa da volta de Cristo, porque a gente está amando o mundo demais. A gente se apegou nesse mundo demais. A gente fica empurrando a volta de Jesus para frente, porque a gente quer casar, a gente quer ter neto, a gente quer criar, a gente quer crescer. Será que o motivo é porque a gente está com a mente, como disse Calvino, a gente deixou a nossa mente adormecer nesse mundo e se envolver com as coisas desse mundo? João capítulo 2, versículo 15, 1 de João 2,15, ele diz: não ameis o mundo. A gente, irmãos, eu queria convidá-lo a fazer uma análise da sua vida, porque eu fiz essa análise da minha vida. O quanto eu estou apegado às coisas desse mundo. Porque a gente tem, sabe, que parece que empurrar o povo para coisa que é básico no Evangelho. Sabe por que nós amamos as coisas desse mundo? Porque a gente se apegou àquilo que a gente toca. Carta de Paulo aos Coríntios, 2,9, ele disse que o que os olhos não viram, o que não subiu o coração, o que Deus tem preparado, talvez seja isso. É porque a gente não viu, e porque ainda não encarnou o que Paulo, no seu ensino, revelou que havia encarnado nele: o amor a Cristo e a eternidade ao lado do Senhor. Rapaz, hoje nem Bruno deu glória a Deus. Aí, saiu. Saiu pelo menos um. Márcio. Apocalipse capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ah, quando é noiva, a igreja aprender a cantar o cântico do Espírito Santo. E aqui eu estou falando, irmãos, sobre a pureza do Evangelho.
Não é da profecia nem nada, é a palavra, é a profecia da palavra, é a comunhão com a palavra. Quando o Espírito Santo, estivermos cheios do Espírito Santo, e a gente entender que esse mundo é mau e caído, que não vale a pena ficar assim, a não ser pelo propósito dele em buscar o perdido. Veja uma coisa que eu achei linda aqui, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem vem. Versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Ou seja, é a resposta de Jesus ao clamor da igreja e do Espírito. A igreja une-se ao Espírito Santo, pode tocar, viu filho, por favor. A igreja une-se ao Espírito Santo no clamor pela volta de Cristo, onde a própria criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E quando a igreja une-se ao Espírito e cumpre a sua função, que é proclamar o Evangelho, proclamar as virtudes, e passa a não amar mais as coisas desse mundo, a não amar mais as coisas caídas desse mundo, mas a sua mente é renovada, metanoia, transformação da mente. Aí quando começa só a orar e buscar as coisas de Deus, aí quando começa só ministrar sobre as coisas de Deus, aí quando começa a se envolver com a obra de Deus como concílio, não porque o pastor pediu, não porque fulano pediu, mas porque ele entende que tem pessoas perdidas que precisam ser alcançadas. Quando a gente faz isso, quando a gente, irmãos, muda, não é nós que mudamos, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Quando nós somos transformados pelo poder do Senhor, aí a gente com um braço prega o Evangelho e com o outro clama, Jesus vem logo que eu não aguento mais esse mundo caído. Pastor Eclésio Menezes de Lima, um grande amigo meu, o que eu tenho de vida, ele tem de pastorado. Uma vez ele chegou no gabinete conversando comigo, ele disse, Ednei, todo mundo diz que quando chegar no céu quer correr para Jesus, quando chegar quer ver os parentes que já descansaram antes, que tem perguntas. Já teve gente que diz assim, rapaz, eu vou perguntar a Davi como é porque ele fez aquilo. Crente, sabe como é, né? Eclésio disse assim, Ednei, sabe qual é a minha maior alegria quando chegar na eternidade? É porque eu não vou pecar mais. Porque enquanto eu estou nesse mundo eu ainda peco, eu ainda entristeço o Espírito Santo, mas quando eu chegar lá, quando Jesus voltar, eu vou ser transformado, eu vou ter um corpo glorificado. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Lá já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia. Fazer aqui, fugir um pouco, abrir um parênteses na mensagem, só fazer uma alusão a uma coisa. Como a igreja presbiteriana de Candeia, você que é membro, que é congregado nessa igreja, que quando alguém pergunta para você é da onde? Eu sou da IPC, de Candeias. Existe um tempo para esta candeia brilhar. Existe um tempo que nós vamos ser relevantes nessa geração. Mas quando Jesus voltar, não vai precisar mais de candeia, porque será a luz dele plena em nós. Mas, e até lá? O que eu e você nós vamos fazer? Vamos pregar o Evangelho, neném. Vamos falar do amor de Jesus. Vamos tocar a bateria, Israel. Mas que glorifiquemos ao Senhor não só com nossos braços, mas com os nossos lábios.
Vamos sair evangelizando, entregando o Novo Testamento, Xavier, para todo aquele que precisa ver a luz de Cristo. E enquanto a gente sai pregando o Evangelho e falando do amor de Jesus, a gente vai dizer: vem logo, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vamos ficar de pé. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti, Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. A palavra do Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aquele que confessar, será salvo. A salvação pertence à ação do Espírito Santo, não a nós, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a nós é o abrir a boca, é ser a voz de Deus nessa geração, a falarmos do amor do Senhor a todos que estão ao alcance da nossa voz. Que o Senhor levante nessa tarde, início de noite, um exército de missionários, de evangelistas, que entendem, como o apóstolo Paulo disse: eu quero estar com Cristo, é 1000 vezes melhor, mas se aqui eu posso dar frutos, então eu quero dar frutos. Entendendo isso, meu amado irmão, nós cumpriremos o propósito de Deus na nossa vida, que é glorificá-lo, que é gozar dele plenamente, cumprindo a sua vontade em nós. Mas também, quanto mais nos envolvermos com a missão que Ele nos deu, através dos dons e talentos que Ele confiou a nós, a gente vai amar menos esse mundo
e amar mais a sua vinda. A gente vai começar a se desconectar desse mundo que é passageiro, que é caído. A gente vai amar menos as coisas que temos, em prol das pessoas que o Senhor nos deu e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pai, muda a nossa natureza, nos faz voltar ao primeiro amor, aquela chama acesa que incendiou o nosso coração e que nos envolvemos tanto com a tua obra, mas que no meio do caminho, por causa de coisas humanas, nos fez desviar dos propósitos do Senhor. Ó Deus, muda o nosso interior e nos faz, Senhor, cumprir com a tua vontade. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, e faz com que nós possamos amar a tua vinda, amar o Senhor, porque mesmo que seja hoje, onde a gente tem tantos propósitos para amanhã, ou para o ano que vem, ou para daqui a 10 anos, mas que não são nada comparados com a tua vinda, Jesus. Melhor é estar contigo, Jesus. Faz com que isso se torne a essência da nossa vida. Jesus, tu és a nossa vida. Diga: Jesus, tu és a nossa vida. Fala assim: Jesus, tu és a minha vida. Nos ensina cada dia, Senhor, a viver de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.